Meu amigo, estamos diante de um fato inegável. Há um bom tempo, isso aí já tem meses que está claro para todo mundo. Para mim, provavelmente para você que assiste o meu canal, isso já está claro mais ou menos quase 3 anos, que é quando o Lula foi eleito, que o Brasil iria quebrar muito rapidamente. Tenho falado isso aqui desde o primeiro momento, sabe-se lá por qual motivo um monte de economistas fizeram L achando que o governo ia seguir um modelo de austeridade ou qualquer coisa do tipo, um compromisso que o Lula nunca teve. Essa é a verdade. Então agora ficou claro para todo mundo. O tempo econômico do Brasil está muito curto. Se as coisas não mudarem de rumo totalmente, em breve o Brasil vai quebrar. E a verdade é que é uma herança maldita que qualquer presidente da República em 2027 vai receber. Se o Lula for eleito, Deus nos livre, se ele for reeleito, ele vai ter que arcar com isso, como aconteceu com a Dilma Rousseff lá atrás, no segundo mandato dela. Ela teve que receber no colo a bomba que ela ajudou a plantar. E a coisa estourou em cima dela no fim das contas. E o próprio relatório do Prisma Fiscal, que é elaborado pelo pessoal do Ministério da Fazenda, deixa isso claro também. O descontrole é tão grande, mas tão grande, que o mercado já concluiu que o governo Lula entregará déficit fiscal em cada um dos 4 anos de governo, apenas piorando o que já estava muito ruim. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só. Uma análise aqui da Gazeta do Povo, uma análise da Veja, trazendo aqui a opinião de um economista, o Denis Medina, que é professor da Faculdade do Comércio. Então, olha só, o próximo presidente da República, não importa quem seja, vai ter um problema gigantesco em 2027, a saber, as contas públicas cada vez mais desequilibradas e a dívida em uma trajetória exponencial de crescimento. Então, mesmo que o Lula seja reeleito, ele vai ter que arcar com este problema, não tem para onde correr, não é uma questão de opção. É uma questão, eu diria, de campanha. Eu tenho defendido esse ponto. Tem que ser tópico de campanha eleitoral. O que fazer para salvar a economia do Brasil da completa bancarrota em 2027, se é que vai dar tempo de salvar, se é que já não é tarde demais. Então veja só que o endividamento público saltou consideravelmente para números aqui do Banco Central, que o FMI, por exemplo, considera isso muito pior. Mas 76% do PIB, né? Então, o governo registrou déficit primário em 22 dos 27 meses, uma coisa completamente absurda de maneira geral, e a partir de 2027 a coisa vai descambar por completo. Inclusive, provavelmente nós vamos ter um endividamento perto de 100% do PIB daqui a uma década. Então o Brasil vai ter, né, o Brasil já tem uma composição etária parecida com um país rico. Eu falei aqui no canal recentemente sobre isso, queda populacional, a queda na taxa de fecundidade, que é ainda pior, típica de país rico, mas sendo um país pobre. E agora a gente vai também para o cenário de dívida pública elevada na proporção com o PIB, sendo um país pobre ainda, dívida de rico com economia de pobre. Uma coisa assim completamente terrível. E eu acho engraçado que o pessoal da Gazeta do Povo, que não é um pessoal esquerdista, pelo menos eu acho que eles não são esquerdistas, eles trazem aqui, né, que o endividamento cresce mesmo após o novo arcabouço fiscal do Lula. Não! O endividamento cresce por causa do arcabouço fiscal do Lula. Porque o teto de gastos lá da época do Michel Temer, mesmo com as limitações dele, porque era um teto com muitos furos, a gente sabe bem disso, mesmo com a questão da pandemia também, que foi uma liberação extraordinária para gastos acima da meta fiscal, das restrições fiscais do teto de gastos, ainda assim, esse teto permitiu ao governo Bolsonaro entregar o governo para o Lula com uma dívida pública na relação com o PIB menor do que quando o Bolsonaro assumiu o mandato. A dívida pública no Brasil estava em trajetória de queda e agora está em trajetória de alta,
exponencial. A culpa é do governo Lula, não tem como ler a coisa de outra forma. E se o governo trouxe um arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, é porque ele estava interessado em fazer exatamente isso, gastar cada vez mais sem ter consequências legais por causa dessas ações desastrosas. E aí o pessoal, outros economistas, né? Olha só, o Felipe Salto fala que o arcabouço limita o crescimento das despesas, não, o teto de gastos limitava, o arcabouço fiscal estipula que as despesas cresçam até um determinado patamar, ok? Mas ele manda que as despesas cresçam, o arcabouço, o teto de gastos corrigir apenas pela alta da inflação. Só que a estrutura rígida de gastos públicos, que é um problema sério, estrutural e que não é novo, não foi mudado. Aliás, o arcabouço fiscal destravou um problema nesse sentido, que é a vinculação novamente de gastos com saúde e educação ao aumento real das receitas, né, das receitas líquidas, o que é um problema sem sombra de dúvidas que vai estrangular o orçamento em não muito tempo. Hoje, esse percentual dos gastos primários obrigatórios já é 90% do orçamento e vai continuar crescendo de maneira geral. Isso aí vai ficar cada vez mais abrangente dentro do orçamento. E aí, meu amigo, olha só, até o pessoal aqui do Prisma Fiscal, né, mencionou esse problema, o desequilíbrio das contas, e que aí o governo está tentando ir para o lado da arrecadação. É claro, não vai cortar despesas. E aí o Denis Medina, que é o professor de faculdade, aqui, professor da Faculdade do Comércio, ele falou o seguinte, que entre 2023 e 2024, uma alta aqui de quase 10% na arrecadação, e de 2024 para 2025 a expectativa de 7% e depois mais 5% ainda. Então o governo vai enfiar a mão cada vez mais fundo no bolso do brasileiro. Lembre-se que isso aqui é percentual em cima de percentual e está muito acima do crescimento da economia que é ventilado por aí, né? Ele fala que no melhor do cenário, sendo otimista, o PIB crescendo 3% ao ano, a arrecadação vai ser muito maior. A carga tributária está crescendo de forma bastante considerável. Porém, ainda assim, o resultado primário é muito ruim, segue negativo e vai continuar sendo negativo. O Prisma Fiscal mostra isso de maneira geral. E olha só, o Lula recebeu o governo com superávit aqui, colocou 250 bilhões de reais. Eu não sei se é exatamente esse o superávit primário, eu lembro de ser uns 50 bilhões lá em 2022, né? Mas está devolvendo aqui, isso é inegável, 4 anos de resultado primário negativo, déficit total. Não tem nem um troquinho para ajudar a pagar os juros, o serviço da dívida pública. Inclusive, a gente não tem os dados de 2025 e 2026, mas é claro que vai ser déficit. E o Prisma Fiscal já mostra isso, já demonstra claramente nessas previsões, inclusive piorando o que já estava ruim. A expectativa para 2026, por exemplo, é de 80 bilhões de reais, meu amigo, de déficit primário. Valores antes de entrar o serviço da dívida, os juros da dívida. Aí a coisa vai para 1 trilhão de reais, sem sombra de dúvidas. Uma coisa bastante ruim de maneira geral e que demonstra que o mercado já se tocou dessa realidade. E se tocou mesmo, até quem fez o L com gosto lá em 2022. O governo Lula não tem a menor condição de dar algum tipo de estabilidade econômica para o Brasil, nem de resolver esse problema fiscal aqui. A tragédia é que muito provavelmente o Lula vai chegar ao final do mandato dele. Então ele tem mais 1 ano e meio de governo pela frente. O pessoal falou, não, vamos tirar o Bolsonaro, vamos eleger o Lula, depois a gente tira o Lula. Cadê o depois que nunca chegou? E não vai chegar, meu amigo, não vai chegar. E aí o Brasil vai ter que arcar com esse desgoverno mais uns longos meses. Um governo que não tem qualquer tipo de compromisso fiscal e que vai fazer o diabo para tentar se reeleger às custas de mais gasto público, que é só isso que o governo sabe fazer. 2017, aliás, 2027 vai ser uma tragédia para quem quer que seja o presidente da República, mas o pior de tudo é que vai ser uma tragédia também para todos nós. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.